Começando mais um Vida Pet pela nossa Astral TV. Gente, o assunto hoje, aliás, como sempre, né? Tenho aprendido muito com os profissionais que vêm aqui. Mas para e pensa, o que você acha de conversar com o seu pet? Tanto ele vivo, você olhar para ele e entender o que ele está querendo te transmitir, ou aquele pet tão querido que você teve um dia, passou para o lado de lá, e você conseguir ter uma comunicação com ele. É de arrepiar, porque eu conversei com ela já há um tempo, antes de começar a nossa gravação. A Carla Cicarino, muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Prazer é o meu, é uma honra. É uma honra. Olha que bacana, deixa eu falar aqui um pouco da Carlinha, porque ela é uma médica veterinária, ela é clínica geral de pequenos, ela trabalha com essa medicina integrativa, que é muito bacana, e ela faz também, gente, a comunicação intuitiva com os animais. Eu estou seguindo a Carla já faz algum tempo no Instagram e eu fiquei impressionada, o nível dos posts que ela coloca me tocaram profundamente, porque ela tem uma sensibilidade e, sabe, você já me fez chorar nos seus posts, né? E muita gente escreve e fala, porque ela já fez várias comunicações com vários animaizinhos, pessoas que perderam entre aspas, né? Que passaram pro lado de lá. E eu falei, nossa, será que ela vai me dar a honra de eu poder entrevistá-la? Sim, aqui ela está. Ô, Carla, você começou isso, essa comunicação com os animais, em 2019. 2019. Você já era veterinária? Sim, eu sou veterinária já desde 2009, né? Mas eu sempre fui a trabalho clínico com pequenos e tudo mais, né? Clínica mesmo, eu tive pet shop, toda aquela coisa de veterinário. Mas o trabalho mesmo que eu comecei a desenvolver com os animais foi a partir de 2019. Que quando eu vim para o mundo, né? Eu mostrei a cara e comecei a não só atender pessoas da família, parentes, enfim. Como é que começou? Começou com a minha própria história, Cláudia, que foi quando eu descobri esse lado da espiritualidade animal, que a minha cachorrinha, através de uma comunicadora intuitiva também, me mostrou esse outro lado, quando eu perdi essa minha cachorrinha, que para mim era tudo, né? E eu soube que ela retornaria para mim. E até então eu era uma pessoa assim que, eu sempre fui espiritualizada, eu sempre acreditei, os animais têm alma, mas a gente não conversa muito, né? Hoje em dia está sendo divulgado, mas antigamente isso era um assunto que ninguém falava. E aí eu me perguntava, o que acontece? Como é? Para onde eles vão? Eles realmente têm alma? E tudo é da minha cabeça? Enfim, né? Todas aquelas indagações que a gente tem quando a gente perde os nossos animaizinhos. É igual humano? Não é? Para quem tem um pouco de pezinho aí na espiritualidade. E aí eu tive uma indicação de uma pessoa para eu entrar em contato com uma comunicadora. Ela não é daqui do Brasil, ela é do Canadá na época, porque hoje em dia tem bastante pessoas, né, graças a Deus, trabalhando aqui no Brasil, fazendo isso, mas antigamente, nessa tinha. Foi hoje por volta de a Sheila Valigora, né, que faz isso muito bem. Sim, ela foi praticamente a pioneira aqui. Pioneira, né? Hoje tem várias outras pessoas aí, graças a Deus, porque isso está se tornando um tabu, assim, não tão generalizado, né? O pessoal está realmente expandindo a consciência. Mas naquela época eu não sabia, até uma conhecida minha indicar essa pessoa, e o contato dela era lá no Canadá. Eu tinha acabado de perder a minha cachorrinha, eu estava desesperada, assim, o que aconteceu? Meu Deus, como é que ela tá? Ela sofreu, ela tá sozinha, ela tá sem... Morte natural? Não, ela teve um probleminha no coração, que eu até conto, né, no meu livro. E aí o que levou ela a óbito, né? E só que exatamente, eu nunca tinha parado para pensar nesse outro lado. E quando eu entrei em contato com essa pessoa, enfim, eu pedi uma sessão, ela fez à distância. E aí, quando chegou pra mim, assim, nossa, era a minha cachorrinha, eu sentia a minha cachorrinha falando comigo. Nossa. E foi a primeira vez que eu tive contato, eu nem sabia que isso existia, né, na verdade. Enfim, então foi maravilhoso. E aí ela disse assim, mas ela vai retornar pra você. Aí foi a segunda questão, eu falei, como assim? Retornam pra gente? Então, né? E aí, toda essa história com a minha cachorrinha me levou a buscar mais exatamente a espiritualidade, entender a comunicação, porque não só com os animais do outro lado, mas os animais em vida.
E aí, toda a minha trajetória, que aí eu escrevi o livro, né, que tá Nossa, até aqui. olha, De Volta para Mim. Eu não posso ficar dando spoiler, mas vocês vão ver uma página que eu vou mostrar. Que, aliás, a sua mãe é uma gracinha, né? Tem até a mãezinha aqui. Gente, Minha mãe veio. ela contou a história. A Meg era que Era aqui, a anterior, e aí A Sophie. Meg tá aqui, tá? Ó. E aí ela adotou mês depois a Sophie. Mas no livro ela vai contar. Aí eu perguntei pra ela assim, mas eles sempre vão voltar, por exemplo, você tem um cachorrinho, ele morreu. Ele vai voltar como um cachorrinho macho? Não, pode ser como uma fêmea, pode ser como um gato, pode ser como um outro animal. Pode ser como um outro É animal, isso? exatamente. E uma coisa muito importante da gente falar aqui, quando o animal retorna, né? Ele sempre volta, mas é uma outra personalidade, é uma outra, né, história a ser feita. Mas tem alguma coisa que faça lembrar? Porque eu já vi gente falando, nossa, eu acho que esse cachorrinho voltou pra mim, Sim. porque ele faz algumas brincadeiras que o outro também fazia. Embora a personalidade seja outra, alguns hábitos ou costumes... Pode sim, pode acontecer. Tem gente que tem números, tem gente que tem uma coisinha ou outra, depende de cada animalzinho, mas tem, geralmente os tutores, eles reconhecem alguma coisa. Nossa, fulaninho fazia a mesma coisa que o que está fazendo. Tem sim, mas o que eu falo sempre é porque as pessoas querem uma fotocópia. No meu caso, elas são muito parecidas, né? Assim, ela voltou muito igual, até em tamanhinho, tudo muito parecida. Mas não é o usual. Às vezes muda um pouquinho, é exatamente como você falou, é outro sexo, outra espécie, um outro tamanho e uma personalidade diferente. Porque é o que eu falo, Cláudia, a gente tem que continuar. Eles vêm aqui com novos propósitos, uma nova evolução com a gente, né? Um trabalho aí, uma troca, eu digo, trabalho de equipe. E não dá para ser sempre a mesma história, a mesma coisa, senão não vai para frente. Senão a gente não evolui, eles também estão num processo evolutivo, né? Então tem que ser diferente. Tem que ter outra personalidade. Nem sempre o cachorro vai voltar. O pet, no caso, vai voltar. Não. Nem sempre. Nem sempre eles retornam, porque o que acontece? Lá do outro lado, antes da gente vir para cá, a gente faz contratos com esses animaizinhos que vão entrar em nossas vidas, né? E esses contratos vão acontecer. Pode ser com 10 animais. E às vezes um animal que vem para a nossa vida, pode ser que a próxima seja em outra família, em outro local, né? Então, assim, nem sempre eles vão retornar para a gente. Tem uma boa quantidade que retorna, porque ainda tem missões que precisam continuar, precisam de, como eu chamo assim, um novo corpinho, uma nova roupagem, para dar continuidade a esse trabalho, mas outros não. Mas eles continuam e outros animais, eles podem, por exemplo, esses animais, eles sempre ficam em contato com a gente, que eu falo, a conexão é eterna. Por mais que o animalzinho ele retorne a uma outra família, um outro ambiente, essa energia superior dele, porque o fractal que retorna, né? Essa energia superior, o eu superior, está sempre em contato com a gente. Então, muita gente me pergunta, por exemplo, meu animalzinho, e se ele reencarnou em outra família, como eu posso me comunicar com ele? Você pode, porque sempre que a gente acessa esse animal, é o eu superior dele. E ele vai estar sempre disponível, a energia está sempre ali. E a energia é informação, é o que eu sempre falo. E está sempre informando, sempre acontecendo no agora. Então, sim, você pode se comunicar com o seu animal, seja ele em vida, do outro lado, ou mesmo retornando, estando em outro corpo, em outra família. Eles, quando desencarnam, eles reencarnam novamente, tem algum tempo, rapidamente? Tem algum tempo de espera? Não, pelo meu conhecimento, não tem um tempo assim, uma regra, né? Não existe. A reencarnação deles é mais rápida do que a nossa. Pelo que eu sei, pelo que eu estudo, pelo que eu conheço, pelo que eles me passam, tá? Mas não tem um tempo certo. Geralmente é próximo, alguns meses, um ano, mas já tiveram casos de 3, 5 anos, exemplo, né? Mas geralmente é próximo. Então eles retornam rápido. Rápido. Você falou essa parte de que às vezes você tem, por exemplo, tem um cão que ele não voltou para mim, mas um fractal dele pode voltar. Eu estava contando para ela, eu tenho hoje o João, né?
E lá na praia, em Ubatuba, nós tínhamos um cão comunitário que tinha vários nomes. Era marrom, era loiro pescador. Ele ficava muito com a gente, comigo e com meu marido, nos finais de semana. E ele morreu já velhinho. Eu trouxe para São Paulo, que ele não queria ser adotado. A gente tentava trazer, ele não aceitava. Mas eu trouxe quando ele teve um tumor, que ele ficou todo inchado. Era um câncer e ele morreu na minha casa. Nós cremamos e levamos as cinzas lá para Ubatuba, em Tamambuca, onde ele adorava viver. Bom, vai encurtar a história. Quando o João começou, quando a gente adotou o João, contei pra cá, gente, é um negócio assim impressionante. O João não é um cachorro muito dado com outros cães. Alguns ele gosta, outros não. E tinha um cachorro, tem um cachorro lá em Tamambuca que amava o loiro pescador. Eles foram criados juntos. Quando ele viu o João pela primeira vez, eu tô arrepiada, gente, juro por Deus. Ele uivava, ele chorava. Aí o Maurício ficou olhando e falou, nossa, mas ele, primeira vez que tá vendo o João? Como que você me explica isso? Bom, exatamente. Os animais, eles são muito sensitivos, eles sentem a energia, eles veem o além, né? Então, nesse caso, por exemplo, até como a gente fala, assim, sobre algumas questões de os animais, quando eles podem, até na questão das reencarnações, Você fala né? que são três, né? Até Três agora tipos. que a gente conhece. Não é que só existe isso, mas até o que a gente, né, trabalhando com isso, começa a ver. Podem ser duas coisas. Nesse momento, ele reconheceu que... Porque quando os animais não retornam, às vezes eles podem, vamos dizer assim, mentorar, fazer uma espécie de coaching para um animal que vai entrar na sua vida. E eles meio que assessoram energeticamente esse animal, né? Não que seja o seu animalzinho ali, mas que esse outro seu está assessorando aquele animalzinho que está com você. Como se ele guiasse, tivesse uma patinha ali na história. Então, pode ser que ele sentiu exatamente a vibração do outro. No João. E muitas vezes o animal, o espírito, né, a essência do animal, a energia, ele pode sim, às vezes, como se fosse uma leve incorporação no animal, e o outro percebeu isso, né? Porque isso até na questão das encarnações é uma forma de encarnação, essa reencarnação, desculpa, a reincorporação, a incorporação do animalzinho. O Carlinha, intuitivamente eu percebi isso, mulher. Eu falei assim, Maurício, sabe o que eu acho? Que quando a gente está aqui em Tamambuca, o loiro gostava tanto de passear, exatamente como a gente está fazendo com o João, que eu acho que vem uma partezinha dele nesse momento e é interessantíssimo. E eu acho interessante até você dizer o que você ouviu, que você contou ali um pouco para mim atrás. Que você ouviu o loiro falar com você. O loiro, gente, uns meses antes dele morrer... eu estava lá em Ubatuba, num quarto que eu tenho no notebook, e eu senti como se ele falasse assim, olha, eu não sabia que ele estava com câncer, mas estava já. É como se ele falasse assim para mim, olha, adotem outro cachorro, porque vocês são muito legais, era eu e meu marido, para não terem um cão com vocês. E eu lembro que eu olhei para ele assim e falei, para de falar, que isso, tá doido? E aí eu falei, nossa, Cláudia, se chegar alguém agora, ela enlouqueceu, quer dizer, ele estava me avisando que ele iria partir e que eu não deixasse de adotar um outro cão para nos fazer companhia. E você recebeu isso intuitivamente, telepaticamente. Intuitivamente, porque existe algum curso, quando você fala de comunicação intuitiva, tanto nos pets vivos quanto nos desencarnados, como é que a gente faz para fazer essa comunicação? Então, primeiro eu sempre digo para todo mundo, todos nós temos essa habilidade, nós nascemos, é nata, né, inata. Mas a gente às vezes não desenvolve ou desenvolve porque a gente, pelas nossas crenças, como a nossa sociedade é formada, que isso é algo um tanto quanto ainda meio surreal, né? Mas todos podemos fazer, só que às vezes a gente precisa de um empurrão. Então, assim, através de um curso, sim, eu mesma já fiz 2 cursos, estou para fazer o 3º em breve, né? Formando alunos para eles se autoconhecerem e perceberem como fazer a comunicação intuitiva, né? Então você pode sim, mas eu sempre falo, é natural. Isso todos podemos fazer, basta você acreditar. Não existem regras, eu falo que se alguém passou uma regra, ela tem que fazer isso. Não é por aí, porque cada um tem a sua forma, o seu método. E, inclusive no curso, quando eu faço, eu mostro isso muito para os meus alunos, que cada um vai descobrir a sua forma de se conectar. Porque a energia, a informação, ela tá aí. Para todo mundo. É só a gente se conectar. Como é que você se conecta melhor, Cláudia? Como é que fulano, né? Cada um tem uma forma. Cães e gatos. Os gatos também a gente consegue se comunicar. Todos os animais. Eles permitem
que a gente, por exemplo, vamos pensar num pet que está vivo. Não é algo que pode ser invasivo, eles permitem a gente... Eu vou ficar olhando o meu cachorrinho, tô pensando assim em casa, né? Seria meu método. Sim. Eu tô lá, assim, relaxada, no estado de meditação, vou começar a olhar para ele. Ele não precisa estar olhando para mim, ele pode estar deitadinho. Não, ele pode... Eu não vou ser invasiva, isso não acontece. Não, você não vai ser invasiva, mas eu sempre ensino assim, quando a gente for se conectar com eles, a gente pedir permissão para se conectar com eles. Porque às vezes eles são também, ainda mais que estão aqui desse lado, né? Estão aqui, vamos dizer assim, nessa dimensão 3D, na nossa... Não tá afim, não quer falar. É difícil o animal se negar a falar. Ele pode estar ele pode ser um animal mais tímido, tem várias características. Então tem animalzinho que senta lá e debulha e começa a falar um monte de coisa, mostrar um monte de coisa, né? Tem animalzinho que ele é mais tímido, ele não passa, mostra um pouco mais da situação. E a comunicação, ela não vem só através de fala, eu ouvi na minha cabeça, não é isso. Cada um tem uma forma. Geralmente pode ser uma imagem, uma sensação, um cheiro, tudo isso é comunicação. Entendi. E aí você fazendo, você vai descobrir como é a sua forma. E sim, você pode fazer com gato, cavalo, cachorro, papagaio, passarinho, é o que eu falei, plantas, pode fazer, né? O negócio é você confiar, pedir a permissão, porque até é uma forma honrosa de acessar a energia daquele animal. E também, às vezes, deixar. Então, mas aí, deixa eu perguntar um negócio. Então, tá. Ou então, deixa ele mostrar o que ele quer mostrar. Porque senão a gente vai acabar colocando coisas da nossa cabeça e não o que realmente ele quer falar. Pode acontecer, você pode ficar na dúvida, mas aí você sabe, aquela coisa assim que... você vai começar a perceber, ainda mais quando a gente conhece, é o nosso animal... Quem melhor do que o próprio tutor que conhece tanto aquele animal, né? Vem do coração, não tem erro. Como esse dia, eu não estava esperando nada, eu estava ali no computador, escutei ele falando, gente, se eu contar um negócio desse, eu falei, aqui é onde eu tá biruta. Exato. Que birutice boa, né? E às vezes podia ser, Cláudia, você tá ali e você não ouviu ele falar dessa forma, de repente era uma sensação. Uma sensação. Uma imagem, sabe? Então eles se utilizam de inúmeras formas e cada um tem a sua, ou várias, de se comunicar. E é isso que eu sempre mostro quando meus posts, o que eu falo. Até tem um que eu postei há pouco tempo que era sobre o exercício de você tentar fazer sozinho, fazer em casa, porque é natural. E muita coisa que às vezes você acha que é da sua cabeça, é o animalzinho te passando, te mostrando. Nossa. Achei interessante você falar isso, que não precisa necessariamente estar junto, porque até tem uma pergunta boa aqui. Posso usar a comunicação intuitiva para animais em estado terminal? Sim, pode, claro que pode. Pode usar sempre. Animal dormindo, por exemplo, o meu trabalho eu faço à distância e eu não faço ao vivo, eu faço offline, né? Que hoje em dia muita gente faz online, eu faço offline, que eu gosto de me reservar, eu faço a sessão e envio para o tutor. Mas você pode fazer à distância, o animalzinho pode estar lá na China, você aqui. Você se comunicar com o seu animal em outro país, em outro lugar. Com seu animal ou com outro animal, né? E ele vai receber, ele vai perceber. Ele vai receber, né? Ele vai e você pode haver a troca, mas aí a pessoa tem que começar a fazer, treinar para entender como ela envia e como ela recebe, né? Perceber, nossa, tá funcionando, tá acontecendo, porque senão a gente acha que tudo é da nossa cabeça. E não é, e aí você começa a ver. E os animais, eles sempre falam, eles gostam de se comunicar, eles querem se comunicar, isso facilita a nossa relação. Eles não vão trazer todas as respostas do mundo pra gente, porque seria muito fácil a nossa vida, a gente ter a resposta, o animal passa tudo. E tem que lembrar o quê? É o viés do animal, é o que ele vê, é como ele interpreta. Então, muitas vezes, coisas que a gente recebe pode não fazer sentido, Cláudia. Entendi. E tá tudo bem, porque exatamente, se a gente já não se entende, às vezes, o seu ponto de vista é diferente do meu, imagina uma espécie diferente. Então, quando eles passam muitas coisas, às vezes, a princípio, o tutor fica, não sei, será? Como é que é? E aí, entender que é sob o ponto de vista dele, o que o animal está mostrando, o que ele gostaria, o que ele precisa, né? E aí acaba ocorrendo essa troca. E você já viu a última pergunta, que o nosso tempo está estouradaço para avaliar, né, gente? Você já viu como é que é o lado de lá, quando eles vão, onde eles estão? Já? Como é que é? Para todo mundo ficar feliz, e isso é uma verdade, todos os animais do outro lado, eles ficam muito bem, tá? Muito bem. Eles se renovam, eles não carregam raiva, medo, culpa, nada. Tudo isso é nosso, eu falo. Nada é deles, é nosso. Eles não carregam nada e eles se renovam. Seja
o desencarne da forma que foi, trágica ou tranquila. Aliás, ela me falou, Cláudia, muitos animais que morrem de uma forma trágica, com sofrimento, a alminha deles sai antes, eles nem sentem, é isso? Eles não sentem, eles têm essa benevolência deles saírem antes de sofrerem os maus tratos, apesar do que, né, a gente vê por aí. Deus. Mas só para te responder, Cláudia, assim, o outro lado, eles geralmente estão em colônias, tá? Inúmeras, não é? Ah, tem uma certa, não. Tem várias colônias. Eles sempre são cuidados, vamos dizer assim, tutelados por almas que estão do outro lado, né? Podem ser famílias, pode ser pessoas únicas, eles estão sempre com outros animais. Entendi. Eles estão muito bem. E eles desempenham papéis do outro lado. Tem animais que vão para a parte de cura de almas humanas do outro lado. Que incrível. Tem animais que ficam lá só curtindo a vida. Mas lembre-se, eles são energia. O que eles mostram, eles podem vivenciar forma, como é que fala? Se alimentar, tomar um sol, mas tudo isso, na verdade, o espírito não precisa, porque eles estão em forma energética. Mas eles podem usar essas formas que a gente tem aqui desse lado, né? Que a gente precisa comer, que a gente gosta de tomar um banho, dormir ao sol, dormir na grama, eles podem experimentar, plasmar tudo isso, exatamente, estava faltando falar. Eles podem plasmar. E eles sempre estão conosco, a energia deles. Mesmo se o animalzinho do outro lado, fale com ele, sinta, porque eles enviam sinais impressionante, maravilhosos. Né? Carla Cicarino, esse livro é meu, ganhei. De Volta para Mim. A história linda da cadelinha dela que se foi e voltou, que ela contou no começo aqui da entrevista. Onde a gente encontra esse livro, Carla? Quem quiser comprar? Eu tenho o Instagram dele. Antes eu tinha uma editora, mas agora eu sou independente. Que é o mesmo que eu vou passar, Carla Cicarino Vet? Não, na verdade, o do livro é @livro de volta para mim. Olha, de volta para mim. Que tem som para ele. Tá. Mas pode ser através do seu. Também. E vou passar o Instagram da Carlinha, porque se você quiser fazer algum atendimento com seu pet vivo ou aquele que já foi, é muito interessante, vale muito a pena. Tem uma parte lá, você vai na bio, aí entra em contato com ela, manda foto do animal. Tem as sessões que eu faço. Ela vai explicar tudo para vocês. O Instagram dela. E fora os posts que ela faz, assim, é de uma riqueza, é de uma sensibilidade, uma coisa incrível. @Carla Cicarino Vet. Carla Cicarino Vet, vet de veterinário, tá? Você tem um canal no YouTube que é o Conexões Intuitivas. Tá a pleno vapor. Conexões Intuitivas. A pleno vapor eu não diria, porque faz tempo que eu não posto, mas tem coisas lá, já tem conteúdo lá, lives que eu fiz e tudo mais. Bacana. Mas tá indo. Olha, minha linda, que presente receber você. Obrigada por ter vindo. Eu vou ler, depois eu vou te passar tudo direitinho. Vou colocar no meu Instagram também o que eu achei do livro. Só de conversar com ela e a mãe, eu já senti toda a essência de amor, né? De esperança que tem aqui. Que vocês possam ter isso em casa também. E foi uma honra receber você, eu que Carla. te agradeço, muito obrigada, Cláudia, por tudo. Volte sempre com mais histórias. Traz um alívio para o coração imenso. Obrigada. Obrigada a você. Gratidão. Compartilhem. Principalmente se tem alguém que vocês conheçam e que de repente perdeu o seu animalzinho, manda esse vídeo para a pessoa. Pede para entrar em contato com a Carlinha, viu? Pode entrar. Faça isso, exatamente. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo gigante. Vida Pet vai ficando por aqui. Tchau. Tchau.